Louvado seja Deus, né? Quando nós fizemos a escala, né? E a gente já tem o dia que a gente vai estar aqui. Se Deus nos permitir, a gente começa a orar, né? E confesso aos irmãos que esse texto eu relutei. Mas o Senhor sabe das nossas necessidades. Né? O Senhor sabe do que nós precisamos. E quando eu fui estudar, ler esse texto, Ele falou muito comigo. O Senhor me revelou muitas coisas que em meu ser não estava agradando ao Senhor. E eu espero que essa verdade também possa falar aos nossos corações. Que o Senhor, por meio do seu Santo Espírito, possa aplicar essas verdades nos nossos corações. Amém? 1 João, capítulo 2, os versos do 15 ao 17. Essa carta que, eu creio que a maioria da igreja, a maioria dos irmãos aqui já passaram pelas turmas, de estudo de 1 João. Então, para muitos vai ser trazer novamente a lembrança, daquilo que vocês já estudaram e aprenderam do Senhor. Primeira carta de João, capítulo 2, os versos 15, 16 e 17. Amém? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, estamos diante, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Estamos diante, Senhor, da Tua verdade. E queremos, ó Deus, te pedir em nome de Jesus a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, possa nos capacitar, ó Deus, a enxergar, ó Deus, o que a Tua palavra está nos dizendo nesta noite, Senhor. E que Tu possa, Deus, aplicar essa verdade em nossos corações, Senhor. Que Tu possa falar conosco, Senhor. Assim, ó Deus, como Tu já falaste poderosamente comigo, Senhor. Que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor possa mais uma vez falar conosco. Pois nós necessitamos de Ti, Senhor. Sem o Teu auxílio, Senhor, nós não somos capazes de nada ou coisa alguma, Senhor. Por isso nós Te pedimos nesta noite, vem nos visitar. Fala conosco. E glorifica tão somente a Ti, Senhor. E nos traz edificação por meio da Tua verdade. É o que nós Te oramos e já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, nós vivemos num mundo que a cada dia nos pressiona a abraçar os seus valores e costumes. Nós somos pressionados todos os dias, por todos os lados, a aceitar comportamentos, a aceitar ideias que vão na contramão da palavra de Deus, que vão ao contrário da palavra de Deus. Por isso, irmãos, nós precisamos estar vigilantes, para que algum desses comportamentos não venham também moldar a nossa vida, mudar o nosso jeito de pensar, porque são princípios do mundo. Por isso que todos nós somos sabedores, e já nos foi dito por várias e várias vezes aqui neste lugar, o que deve, irmãos, moldar a nossa vida é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. No último domingo, o diácono Lucas, mais uma vez, lembrou isso. A palavra, irmãos, é aquela que deve ser o nosso norte. E nós, como igreja do Senhor, estamos vivendo num perigo constante. Porque as coisas do mundo têm invadido muitas igrejas. Princípios, irmãos, basilares da fé cristã têm sido abandonados em prol de ensinamentos
heréticos. A palavra, ela tem sido relativizada. E todos nós sabemos que a palavra de Deus é a verdade absoluta. Valores, como eu disse, que antes, eram contrários, que não eram aceitos, hoje são abraçados por muitas dessas igrejas. Mas quando nós olhamos para a palavra, irmãos, ela vai nos ensinar e ela vai nos dizer que nós não podemos, nem devemos abraçar os valores do mundo. Então, à luz da palavra, nós precisamos identificar esse perigo para que não venhamos a correr risco de nos afastar da verdade de Deus. Porque quanto mais nós nos enchermos do mundo, nós, com certeza, iremos nos afastar da verdade de Deus. E todos nós entendemos que nós somos povo de Deus, escolhido por Deus antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos, separados. É isso que Paulo vai dizer na carta aos Efésios, deste mundo. Então, precisamos, mais do que nunca, mudar a nossa vida por esta palavra. E não pelo que o mundo ensina, e não pelo que o mundo vive. Porque, como eu disse, a sociedade que nós estamos vivendo, irmão, ela é muito permissiva. Ela é muito relativista. E nós sabemos que, como a palavra assim também nos diz, nem tudo para nós é lícito, nem tudo nos convém. Nem tudo nos é lícito, nem tudo nos convém. Essa sociedade que está totalmente corrompida, que os valores estão sendo invertidos. E como eu disse, muitas igrejas têm abraçado esses valores e abandonado a doutrina verdadeira. Muitas igrejas hoje estão superlotadas, irmãos, porque o mundo e seus costumes, invadiram essas igrejas. E muitos dos que estão ali porque não têm nenhum compromisso com a verdade de Deus. Cultos que enfatizam o desejo de homens e desprezam a verdade de Deus. Pois para esses homens o que lhes importa é a vontade do coração deles. Então, irmãos, o mundo com seus costumes, com sua cultura, com seus valores, com seus ensinos contrários à verdade de Deus, deve ser rejeitado por nós que somos os seus filhos. Nós não podemos abraçar os valores que o mundo abraça. Mas, voltando aqui para o nosso texto, nosso contexto da carta em que João escreve, a primeira carta que João escreveu, ela não foi escrita para uma única igreja, mas as igrejas. Portanto, é uma carta circular. E qual era o propósito dessa carta? Todos nós sabemos, aqueles que já passaram, 1 João era para combater os falsos mestres. E também, João no capítulo 5, verso 13, vai dizer também qual é o propósito dessa carta. Ele vai dar garantia a todos aqueles que creram em Cristo acerca da salvação. 1 João 5,13 vai dizer: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, diferente do evangelho que João escreve para descrente, esta carta é para os crentes do primeiro século. E ela está muito atual. Quando nós lemos essa carta, parece que nós estamos, inseridos agora, nesse exato momento. Parece que João acabou de escrever. Por isso que eu disse, Deus falou muito comigo, porque eu fui ler a carta toda e muitos pontos, e esses textos também que nós lemos, Deus falou tremendamente comigo, para a glória dele. Então, foi escrita com esse propósito de fortalecer as igrejas contra os falsos mestres. Quem eram esses falsos mestres? O que eles ensinavam? Eram os gnósticos, Eles ensinavam que Cristo não podia ser Deus. Cristo não era Deus. Cristo não era divino. Por quê? Cristo, como veio em forma humana, eles alegavam que a matéria era má. Logo, o corpo não podia ser bom. Por isso, Cristo não encarnou. E durante esse ensino, essa doutrina, resultou em duas diferentes atitudes na igreja, em relação ao corpo, O ascetismo e a libertinagem. E o que é o ascetismo?
O ascetismo é uma filosofia de vida que visa o desenvolvimento espiritual, que defende a abstenção dos prazeres físicos e psicológicos. Então, através dessas práticas, o homem pode se tornar perfeito. Ou seja, um exemplo para nós, o autoflagelo. Se autoflagelar, né, eu estava, entre aspas, mortificando a carne para que eu pudesse ser aperfeiçoado. Então, o ensino, né, da questão dessa doutrina resultou em essas duas atitudes, o ascetismo e a outra é a libertinagem. E o que é a libertinagem? É o pecado associado à luxúria, à lascívia, né, aos abusos sexuais e à busca excessiva por prazer. Então, temos aqui duas extremidades. De um lado, a negação dos prazeres para alcançar a perfeição. E do outro, uma imoralidade crescente. Então, diante dessa realidade, João quer combater essa heresia e, ao mesmo tempo, fortalecer a fé dos irmãos com a verdade de Deus. João quer encorajar os irmãos em 3 áreas essenciais. Ou seja, João aqui vai dar 3 provas doutrinárias que vão evidenciar o verdadeiro cristão. A primeira delas é mostrar que Jesus é o Filho de Deus que encarnou. Cristo é Deus. Né? Essa verdade deveria estar no coração de todos eles. E todos aqueles, como nós lemos, no 1 João capítulo 5, verso 13, que crescem no Filho de Deus, eles tinham a vida eterna. A segunda prova que vai evidenciar o verdadeiro cristão é a prova moral, que é a obediência. Então, aqueles que creem em Cristo, que são a habitação do Espírito Santo, eles devem viver em santidade e em obediência à palavra de Deus. E a terceira prova é a prova social, o amor. E João vai dizer que quem não ama não é nascido de Deus. E ele vai dizer assim, né? Se você não amar ao seu irmão que vê, você não pode amar a Deus a quem não vê. Então, aquele que não ama, não nasceu de Deus. Então, irmãos, a palavra que nos é ensinada, nós devemos colocá-la em prática. Porque é o Senhor que nos ensina, e não pode haver em nós diferença daquilo que nós falamos, daquilo que nós pregamos, daquilo que nós vivemos. As nossas práticas devem evidenciar que nós verdadeiramente somos filhos de Deus. João também nessa carta vai dizer que o nosso amor não seja só de palavras, seja de ação. Então, o cristão genuíno, o cristão verdadeiro, aquele que tem a habitação do Santo Espírito dentro dele, vai obedecer, vai amar, vai honrar ao Senhor. E é isso que João quer enfatizar, né? E nenhum de nós aqui, irmãos, é perfeito. Nenhum de nós aqui alcançou a perfeição. Cremos que a nossa perfeição só será na glória. Mas enquanto estivermos nesta terra, neste mundo, nós precisamos viver uma vida que glorifique e exalte a Deus. Quando Jesus diz assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, a vida cristã é uma vida de abdicação de muitas coisas, por amor. Não por obrigação, mas por amor àquele que nos salvou. Sabe? Então, precisamos olhar para essa palavra e viver essa verdade. Porque quanto mais nos alimentarmos dessa verdade, irmãos, mais estaremos cheios do Espírito Santo, nos ajudando, nos auxiliando, nos capacitando. Porque nós vivemos, como eu disse, numa batalha constante. Crente vive numa batalha constante. Contra 3 inimigos. A nossa própria natureza, que ainda não foi totalmente transformada. Contra Satanás e contra o mundo. Por isso nós precisamos, sabe, estar cheios de Deus, né? E João vai destacar aqui um inimigo da igreja. Um desses inimigos, que é o mundo. E ele vai logo no verso 15, vai nos dar uma ordem, né? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo.
Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, o apóstolo aqui nos ordena a odiar e a desprezar, que é o contrário de amar este inimigo. Se nós verdadeiramente desejamos agradar ao nosso Deus e ao nosso Pai, nós devemos desprezar e odiar esse inimigo. É como se João estivesse gritando aqui: não amem o mundo. Não amem o mundo. Nem as coisas que há no mundo. Mas para nós entendermos, irmãos, esse mandamento, nós precisamos saber o seguinte: o que é amar o mundo? E que tipo de mundo Deus, por meio da sua palavra, nos proíbe de amar? Primeiro aqui, João vai usar o verbo amar, e esse verbo amar aqui traz a ideia de devotar-se inteiramente a alguém ou a alguma coisa. É se entregar completamente, é servir sem reservas, é ter plena satisfação. Então, esse amor que João enfatiza aqui, nesse verso, é isso. É você se entregar totalmente. É você se devotar. É você se oferecer com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. É esse o sentido do amar aqui. E se nós pararmos para pensar, o que é que João estava dizendo a esses crentes e a nós também? Ele está dizendo assim: não se entreguem de coração a este mundo. Não busquem a sua satisfação nas coisas que este mundo oferece. É isso que João está nos dizendo. É isso que por meio da sua palavra o Senhor nos diz. Mas que tipo de mundo Deus nos proíbe de amar aqui? E é importante também entender isso, pois a Bíblia ela vai usar a palavra mundo em vários contextos e em vários sentidos. Então, há pelo menos 3 usos principais da palavra mundo na Bíblia, né? Logo no início, a nossa irmã Luciana leu o Salmo 119. Vai falar da criação. Então, a palavra mundo pode indicar o universo, o mundo que foi criado por Deus. Salmo 19, né, como a irmã leu, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. 1 João capítulo 1, verso 10, né? O Evangelho vai dizer que o verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Lucas, escrevendo Atos, no capítulo 17, 24, ele vai dizer que Deus fez o mundo e tudo que nele existe. Então, nesse sentido de mundo, o que é que nós devemos fazer? Como a nossa irmã Luciana já falou, devemos louvar e agradecer a Deus por tudo que Deus criou, pelas maravilhas que Deus fez. Irmãos, como é bom contemplar o mar. Como é bom contemplar os céus, né? Quando a gente vai viajando aquelas montanhas assim, que coisa graciosa e gloriosa. Foi Deus que fez. E nós devemos agradecer por tudo que Deus fez, né? Por todas as coisas que Deus fez. O segundo, o termo mundo, na Bíblia, vai se referir, de um modo geral, a todas as pessoas que habitam no universo. A todas as pessoas que foram também criadas por Deus. E nesse sentido, nós devemos ter compaixão. Porque é isso que João diz no seu Evangelho, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nesse sentido de mundo, nós devemos ter compaixão pelos homens perdidos, pelas almas perdidas deste mundo. Nós devemos anunciar a Cristo e a salvação que somente nele existe. E, por fim, a Bíblia também usa a palavra mundo para identificar a humanidade caída, aquela que está em rebelião, em constante rebelião contra Deus, e está sob o domínio de Satanás. Então, este tipo de mundo, irmãos, ele é caracterizado como um sistema que vive em oposição contra Deus.
um sistema que vive em oposição contra Deus, contra a sua palavra, contra tudo aquilo que o Senhor ensina. Então aqui nós podemos pensar em todos os valores, os princípios, né? Conselho de ímpios, tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. No mundo só existe dois tipos de indivíduos: o justo e o ímpio. O justo é aquele que foi alcançado pelo Senhor. E o ímpio é todo aquele que está no mundo, que não conhece a Cristo. E como o pastor orou aqui esta noite, o príncipe deste mundo é quem governa. É quem está governando aqueles que não estão em Deus, né? Então, todos aqueles que são contrários à vontade de Deus, estão em oposição, fazem parte deste mundo. E o que João diz a nós é que, quanto a este mundo, quanto a esse sistema, para nós não devemos amá-lo. Porque esse tipo de mundo é o que vive em rebelião contra Deus. Então, não devemos amá-lo. Pois este mundo que é governado por Satanás, irmãos, se opõe a Deus. Se opõe a todos os seus valores, se opõe a todos os seus valores eternos, a todos os seus ensinamentos. O próprio João, nessa carta, no capítulo 5, verso 19, vai dizer assim: o mundo inteiro jaz no maligno. E jaz tem a ver com jazigo, que tem a ver com o quê? Com morte, né? E o significado desta palavra é estar debaixo do poder. Então, o mundo inteiro está debaixo do poder do maligno. Ou seja, esse sistema está sobre o governo de Satanás. O próprio Jesus diz, né, no Evangelho, capítulo 12, verso 31, no Evangelho de João, que o diabo é o príncipe deste mundo. Então, irmãos, o mundo que João se refere aqui é toda a sociedade que vive independente de Deus. Então, são sistemas econômicos e políticos que não têm a soberania de Deus. São indústrias, empresas que não têm interesse pelas pessoas ou pelos propósitos divinos. Então, todo esse sistema que é contrário à vontade de Deus, João vai identificar como o mundo. Então, as pessoas não salvas pertencem a esse mundo. Aqueles que não estão em Cristo pertencem a este mundo. E a esse sistema que é governado por Satanás. E aqui eu abro um parêntese. Quando nós escutamos essa verdade, parece até nos chocar. Mas nós estamos rodeados, irmãos, de pessoas que não conhecem a Cristo. Temos familiares, amigos, colegas de trabalho, na universidade, nas escolas. E o Senhor, Ele quer que nós, que fomos alcançados pelo Senhor, sejamos aqueles que transmitam a verdade de Deus, que preguem o Evangelho para essas pessoas. Irmãos, essas pessoas estão perdidas. Se essas pessoas morrerem sem Cristo, a palavra é clara. Elas vão viver para todo sempre distante do Senhor. Então, como é importante, né, nós estarmos evangelizando. Não só orando, mas também evangelizando, pregando para essas pessoas. Nós não temos capacidade de convencer homem algum, mas nós temos, sim, a verdade de Deus. Nós somos detentores da verdade, de pregar o Evangelho. Não só de orar, mas pregar. Há muitas e muitas pessoas, irmãos, que não conhecem a Cristo, estão próximas a nós. E muitas vezes nós estamos de braços assim, cruzados. Nós precisamos atentar para isso, irmão. Se morrer sem Cristo, eles vão perecer por toda a eternidade. Sabe? Eles vão perecer por toda a eternidade. Porque só há salvação enquanto eles estiverem vida. Após a morte, segue-se o juízo. Então, que possamos pensar nisso. Orar também por esse projeto de evangelismo, né, para que Deus levante pessoas, capacite mais pessoas, que nós possamos abraçar isso também, e pregar o Evangelho, irmãos. Muitas pessoas estão aí morrendo, entregue às drogas, entregue à prostituição,
E nós precisamos, mais do que nunca, levar essa verdade. Pois é essa verdade que liberta o homem. Só Jesus Cristo quebra as cadeias. E nós precisamos, mais do que nunca, fazer isso. Voltando aqui, irmãos, então esse sistema, irmãos, ele não conhece a Cristo, ele não conheceu a Cristo, também não conhece a nós. Porque ele odeia a Cristo e também nos odeia, que somos a sua igreja. Então, há um perigo para nós de nos associarmos com este mundo. Primeiro, nós nos tornamos amigos dele. Tiago vai falar nisso no capítulo 4, verso 4. Os que se tornam amigos do mundo se tornam inimigos de Deus. Depois de nós nos associarmos, nós começamos a amá-lo. Depois nós vamos sendo contaminados e, por último, nós não vamos nos conformar com ele. Então, o amor ao mundo, irmãos, vai comprometer a nossa fé. O amor ao mundo, irmãos, vai comprometer o nosso amor ao Pai. Porque nós não podemos amar a dois senhores. Amamos a Deus ou amamos ao mundo. O próprio Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores. Então, as coisas que há no mundo que são contrárias à vontade de Deus devem ser, sim, rejeitadas por nós que somos seus filhos. Nós não devemos de forma nenhuma abraçar esses valores. Então, o mundo, como eu disse, está cheio de princípios, irmãos, de valores distorcidos nas mais diversas áreas da sociedade. Pensamos na família. Quando há qualquer problema numa família, qual é o conselho do ímpio? Separa. Separa. Qual é o conselho dos ímpios para as mulheres? O feminismo. Vocês têm que ser independentes, isso. Qual é o conselho dos ímpios para os homens? Vocês têm que mandar. Tá? Contrário aos princípios que são ensinados na palavra. O Senhor diz que aquele que ele uniu, o homem não pode separar. E nós vamos aconselhar para quê? Para que essa haja solução na família, haja solução no casamento. Que a mulher ela possa ser submissa ao marido no Senhor, que o marido seja o provedor da casa, seja o sacerdote do lar. É isso que a palavra nos ensina. Mas o mundo ensina o contrário. Para os filhos, sejam rebeldes, desobedeçam. Mas a palavra diz que os filhos devem honrar aos pais e obedecê-los. Então, são muitos conceitos e princípios, irmãos, distorcidos. E, infelizmente, às vezes aqui a gente escuta alguém assim, meio que se favorecendo, ou sendo a favor, melhor dizendo, desses princípios. Mas nós não podemos, irmãos. A verdade de Deus está conosco. Nós precisamos abraçar e viver essa verdade. No trabalho, o que é que o ímpio vai dizer? Nós temos que fazer de tudo para crescer na empresa. Embora possa ser desonesto, mas o que vale é o meu crescimento profissional. A palavra não vai nos dizer isso. Não é verdade? Se nós olharmos para a política, só misericórdia. Tudo corrompido. Políticos que só pensam neles. Usam, usurpam do dinheiro que deveria ser destinado para a população. Pagamos altos impostos e não recebemos nada em troca. Então, irmãos, este é o mundo. Quando olhamos para a cultura, irmãos, é só misericórdia, né? Porque, sutilmente, Satanás, ele utiliza do mundo ímpio para imprimir nas mentes das pessoas, né, os seus valores através de músicas indecentes, músicas de duplo sentido, né, artes obscenas, programas imorais de televisão e na internet. Meus irmãos, é impossível hoje você assistir um filme. Quase todo filme hoje tem uma relação LGBT, que é Z, YC. E isso, vai contaminando e minando. Porque, como eu disse, as pessoas começam a abraçar e achar que isso é normal. Mas isso não é. Aí estamos prestes a uma festa diabólica. Festa do carnaval.
Como é que a gente pode imaginar um crente que se diz crente verdadeiro no carnaval? É inadmissível. Pode me chamar de legalista, mas eu acho inadmissível. O que é que se faz no carnaval, irmãos? Quais são as práticas? Imoralidade. Em primeiro lugar. Aí vai se falar em nome da cultura, né? Aí você imaginar um crente verdadeiro no Parque do Povo, no maior São João do mundo. Meus irmãos, que não é ambiente para nós. Que não é ambiente para o crente. Aí vão dizer, não, mas isso é só a cultura. Mas eu vos digo, Deus está acima da cultura. Deus está acima da cultura, irmãos. Então nós precisamos, sabe? Porque sorrateiramente essas coisas vão entrando em nosso coração e a gente vai normatizando. Isso não é normal. Nós devemos ser crentes verdadeiramente radicais. Não ser legalistas, mas devemos viver a verdade. Então nós precisamos fazer essa reflexão. Será que o Senhor tem se agradado dessas coisas, se nós estivermos em certos ambientes, participando de certas coisas? Será que o Senhor se agrada de nós? Precisamos fazer essa reflexão. Precisamos pensar, nós somos filhos de Deus, irmãos. E como filhos de Deus, nós devemos, sabe, ser o sal e a luz, como o Senhor diz. O sal, sabe, para que sejamos sal, para que essa podridão ela possa ser, sabe, diminuída. Ser luz nas trevas. É isso que o Senhor nos chamou para sermos. Nós fomos chamados, irmãos, para influenciar este mundo com a verdade de Deus. Nós fomos chamados para influenciar e levar a verdade de Deus a este mundo. Então, nós não precisamos fugir do mundo para sermos mais santos, mas precisamos viver no mundo e, ao mesmo tempo, não nos conformar com ele. Então, aquele que está no Senhor não ama o mundo, porque a sua mente é renovada, né? Nós passamos a experimentar e a praticar em nossas vidas a boa, perfeita e vontade de Deus. Devemos amar somente a Deus e de nenhum modo ao mundo. Mas eu sei, irmãos, que muitas vezes isso não é fácil. Às vezes nós nos pegamos com o coração dividido. E o que fazer? O que nós devemos fazer? Nós precisamos nos colocar diante de Deus para que Ele nos dê graça, força, sabedoria, capacitação, para que a gente não se deixe, sabe, ser levado a amar as coisas que Deus não deseja que nós venhamos a amar. Então isso é um alerta para nós, irmãos. Sabe aquela estrada perigosa que é cheia de placa, nos alertando, curva perigosa à direita, curva perigosa à esquerda? É como esse texto. O Senhor está nos alertando, está nos chamando a atenção, está nos exortando, sabe? Cuidado, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. O próprio Jesus disse isso para nós, sabe? Então, precisamos dessa exortação, precisamos desse ensinamento constantemente, desse mandamento, sabe? Trazendo a memória de não amar o mundo nem as coisas que há no mundo. E João, no texto aqui, ele vai apontar 3 áreas em que Satanás, aliás, a nossa natureza vai nos tentar. E Satanás também vai usar isso para que nós venhamos a nos desviar da verdade de Deus, né? Como diz o pastor Hernando Dias Lopes, né? O mundo e Satanás vai usar 3 armadilhas para nos derrubar. E quais são elas? No verso 16, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, a concupiscência da carne e dos olhos, elas se referem aos desejos pecaminosos. E a soberba da vida vai ser um comportamento pecaminoso. Então, os maus desejos da nossa natureza humana, a vontade de ter o que agrada os olhos e o orgulho pelas coisas da vida. E o que seria, então, concupiscência da carne? Isso se refere aos desejos pecaminosos, irmãos, que brotam da nossa natureza corrompida. Esses desejos carnais, quando satisfeitos, vão gerar aquilo que Paulo escreve em Gálatas.
Vocês lembram lá em Gálatas, capítulo 5? As obras da carne, Paulo vai chamar lá de obras da carne, capítulo 5, os versos 19, 20 e 21, que diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, irmãos, aqueles que praticam continuamente em suas vidas essas obras carnais não conhecem o amor de Deus. Não conhecem o amor de Deus. E o que fazer então para não ser dominado por esses desejos? Como eu disse há pouco, busquemos força em Cristo. Vamos nos encher da palavra, irmãos. Os dias são maus e cada dia mais nós temos visto essa sociedade se degenerar mais e mais e mais. E nós precisamos estar cheios da verdade de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Como Paulo diz lá, não vos embriaguei com vinho, não. Encham do Espírito, se encham do Espírito, vivam no Espírito. E a gente só vai se encher do Espírito, irmãos, orando, lendo a palavra, nos consagrando ao Senhor. Eu sei que todos aqui têm as suas demandas, mas nós temos tempo sim de buscar a Deus. O Senhor deve ser a nossa prioridade. Nós só estamos aqui hoje por causa do Senhor. Nós só estamos respirando por causa do Senhor. Nós só estamos vivos por causa do Senhor. Nós só estamos aqui porque Ele nos alcançou. Se não fosse o Senhor, nada disso estaria acontecendo. Então, Deus deve ser a nossa prioridade. O Senhor deve ser a nossa prioridade. Sabe? Se encher da sua verdade, sabe? Porque Jesus, Ele vai nos dar graça. Ele vai nos fortalecer, sabe? Vai nos capacitar para que a gente tenha domínio próprio contra as tentações. Agora, se a gente estiver vazio, irmãos, provavelmente nós cairemos. Porque, como eu disse, a nossa carne não foi totalmente transformada. E como Paulo vai dizer que há uma briga constante, todos os dias, da nossa carne contra o Espírito. Então, aquele que estiver mais forte, provavelmente vencerá. Então precisamos nos encher mais da palavra, sabe? Usar o nosso corpo, usar a nossa mente para honrar somente a Deus e não satisfazer os desejos da nossa carne, porque nós somos filhos de Deus. Amém? Um segundo armadilha, né? Que o pastor Hernando Dias Lopes diz, é a concupiscência dos olhos. Então, essa expressão aqui refere-se às tentações, não de dentro, mas de fora. Aquelas que surgem diante dos nossos olhos. Então, é se deixar levar pela exibição das coisas, sem refletir sobre seus reais valores e suas consequências. Então, a concupiscência dos olhos, irmãos, é a vontade de contemplar aquilo que agrada aos nossos olhos, mesmo que aquilo seja proibido. E aqui nós temos vários exemplos na Bíblia. Adão e Eva cobiçaram ser iguais a Deus. O que é que eles fizeram? Comeram do fruto. Teve consequências? Então, era agradável aos seus olhos aquele fruto. Vocês lembram de Davi? O que foi que aconteceu? Davi enxergou Batseba tomando banho. O que foi que aconteceu? Davi ali adulterou, assassinou. Houve consequências na vida do rei Davi. Concupiscências dos olhos. De Acã, qual foi o que foi dito a Acã? Acã, não traga nada. Mas Acã chegou lá e viu os despojos, viu o ouro, viu algumas coisas e os olhos. O que é que acontece com Acã? Ele e toda a sua família morreram por causa da sua desobediência. Então, meus amados,
sermos dominados pelo aquilo que nós vemos e desejamos, pode nos levar à destruição. Então a Bíblia nos adverte a não se deixar levar pela beleza do vinho no copo diante dos nossos olhos, e assim cair na embriaguez. Provérbios 23, 31 e 32. Então, ser dominado pelos desejos impuros dos olhos é uma forma mundana de viver. E isso não é uma característica do Filho de Deus. Porque os olhos são lâmpada do corpo. E como diz também o pastor Hernando Dias Lopes, os olhos são a janela da nossa alma. Então é por eles que entram os desejos. E a gente tem que ser vigilante também quanto a isso. Né? Se estamos nos deixando levar pela concupiscência dos olhos, que possamos pedir ao Senhor que nos ajude e ser radical com esse pecado. Lembra o que o Senhor diz lá em Mateus capítulo 5, 29? Se o teu olho te faz pecar, arranca-o, joga fora. Não é isso que ele diz? É melhor perder uma parte do corpo do que todo o seu corpo ser jogado no inferno. E é claro que a gente já entende esse texto, já foi ministrado aqui várias vezes, né? Jesus não está falando literalmente de arrancar um olho ou arrancar um membro, né? Mas se tem algo, irmão, que nos faz pecar, que nós possamos nos afastar dele, sabe? Deixar de lado, sair de perto, fazer como José, correr, fugir da aparência do mal. Então, se tem algo que nos faz, seja uma tela de computador, uma televisão, saia de perto. Saia de perto, para que você não caia em tentação. E como eu disse, há prejuízo e há destruição. Então, devemos de forma radical, sabe? Lidar com esse pecado e deixá-lo, abandoná-lo, se por acaso ele estiver acontecendo em nossas vidas. E João vai falar também sobre a soberba da vida. Então, soberbo é aquele que tem orgulho de suas posses, sabe? É aquele que tem vanglória com coisas externas, como riqueza, a posição social, o poder, a beleza, joias, carros, vestuário. É aqueles que vivem se ostentando. É aquela pessoa que gosta dos holofotes. É aquela pessoa que deseja, sabe, brilhar diante dos homens. O soberbo, irmãos, ele ama as suas posses. Ele ama as suas casas, os seus carros, as suas roupas, mais do que ele ama a Deus. E aqui nós vemos que não é só a soberba, né? Ainda há a idolatria. Porque ele está trocando Deus por coisas perecíveis. E esta soberba também ela é alimentada pela inveja, sabe? O desejo também de ficar rico a qualquer custo. O que é aquele que tem soberba da vida, ele vive uma vida, sabe, egoísta. Ele vai se gabar, sabe, de coisas que não podem lhe dar verdadeira segurança nem satisfação. Qual aquele que tem posse, que pode dizer assim, eu estou garantido. Eu posso fazer o que eu quiser. Porque, como diz Jesus, né? Eu acredito que é na parábola que vai dizer para aquele jovem, se hoje vier pedir a tua alma. Então, o soberbo é aquele que pensa que está acima de tudo e de todas as coisas. Mas nós sabemos, irmãos, que as riquezas e as posses não duram para sempre. Nem aqueles que confiam nelas. E eu não estou dizendo aqui que ser rico é pecado. O problema é quando esse dinheiro, né, as suas posses, né, o homem começa a colocar a sua esperança nisso. Aí é que está o problema. Não é você ter dinheiro. O problema é você colocar a sua esperança no dinheiro. E geralmente, irmãos, quando isso acontece, a pessoa fica desesperadamente a buscar mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. Nunca há
uma satisfação. Ao contrário do soberbo, aquele que é filho de Deus, aquele que é crente verdadeiro, irmãos, ele vai manifestar a sua atitude cristã diante dos seus recursos materiais, sabe? Vai ser contente com aquilo que Deus lhe dá. O crente genuíno vai ser grato e contente com aquilo que Deus lhe dá. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer, né? Se estiver, né? Se vocês tiver o que comer e o que vestir, estejam alegres. Porque, irmãos, a nossa satisfação não está nas coisas deste mundo. A nossa satisfação e a nossa alegria não está nas coisas deste mundo. A nossa satisfação e a nossa alegria, a nossa esperança está em Cristo, irmãos. Porque tudo isso aqui é passageiro. Por isso que o Senhor diz, busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas o mundo ensina que nós devemos ter posses, nós devemos ter. Quando a gente morre, a gente não leva absolutamente nada. Então pensamos sobre isso. E para encerrar, no verso 17, João conclui, porque nós não devemos amar o mundo. Porque esse mundo, ele é passageiro. Esse mundo, ele é transitório. Né? Por isso que Pedro, em sua carta, ele vai chamar os crentes de forasteiros. Então, nós, como crentes, estamos de passagem neste mundo, irmão. Nós somos estrangeiros, nós somos peregrinos. Nós já temos uma pátria garantida. Nós já temos o nosso lugar. Nós estamos só de passagem. A pátria celestial. Esse mundo, ele não permanecerá para sempre. Como diz Pedro, ele está destinado ao fogo. E os homens, com suas concupiscências, também são condenados com ele. Lembremos mais uma vez, irmãos, o que Cristo nos diz. Nós estamos neste mundo, mas nós não pertencemos mais a ele. Portanto, apesar de estarmos ainda nele, nós não somos desse mundo. E uma rápida aplicação para nós. Primeiro, os valores do mundo são opostos aos valores de Deus. Então, mundo e igreja não podem caminhar de mãos dadas, pois são dois grupos separados, que não se combinam. Não há para nós um lugar em cima do muro. Ou amamos a Deus, ou amamos o mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Segundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não procedem de Deus, mas do mundo. Então, quem se deixa dominar por suas paixões carnais e vive uma vida arrogante e independente de Deus, não tem nenhuma comunhão com Deus, mas é de fato um inimigo de Deus. E uma terceira aplicação para nós, pela qual nós não devemos amar o mundo. Como eu disse, porque o amor ao mundo é passageiro, em contraste com a eternidade de Deus e dos que fazem a sua vontade. Então, este mundo, como sistema corrompido, com toda a sua impiedade e imoralidade, é transitório e passageiro, em contraste com a eternidade de Deus. Então, os homens e seus desejos maus passarão, não de acabar. Então, é uma tolice muito grande dirigir a nossa vida e a nossa esperança para as coisas deste mundo. Que possamos, então, escolher diariamente seguir o caminho estreito, confiantes na promessa que o Senhor nos deu, de que um dia estaremos para todo sempre com Ele. Que possamos, alimentar essa esperança todos os dias. Está aqui, um dia passará, mas um dia nós estaremos para sempre com o nosso Senhor. Toda dor, todo sofrimento, toda angústia irão passar. Então, que Ele seja a nossa alegria, que Ele seja a nossa esperança. E que o Senhor possa nos ajudar e possa aplicar essa verdade em nosso coração, para que possamos viver verdadeiramente o ensino da sua verdade. Que possamos ser testemunhas vivas de que o Senhor habita em nós. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.